Dario Chano se viu correndo o mais rápido que pôde. Ele não tinha ideia do que estava correndo, ouvindo, mas ele não se importava. O desejo saturava sua mente. Não havia nada exceto o voo. Ele procurou por pontos de referência, qualquer coisa para se colocar ou usar como um alvo, mas sem sucesso. Os gramados sem traços através dos quais ele estava correndo estendiam-se até os olhos, onde os olhos podiam ver. Só tem que continuar correndo, ele pensou consigo mesmo. Eu tenho que correr o mais rápido que posso. Continuou e correu, sem fim, à vista ou em mente. De pé ao lado de Dario Chano, enquanto ele estava em silêncio em sua cama, estavam sua amante, Vaermina, e a tecelã dos sonhos, e o Mad God Shagorá. Vaermina olhou com orgulho para o seu discípulo e se gabou de sua pequena joia. Tal potencial é um presente, através dos sonhos de inspiração. Eu tenho cultivado o talento literário em fruição. Agora ele é aclamado como um poeta e poeta emergente. Ele vai ganhar muito favores antes que me canse dele. Shagorá, por sua vez, também olhou para o jovem artista bretão e viu que ele era de fato famoso entre os mortais. Ponderou Shagorá. Mas quantos há lá que odeiam este mortal que você construiu? E o ódio dos mortais que confirma a grandeza? É o ódio dos mortais que confirma a grandeza? E não o amor deles? Certamente você pode realizar isso também, não é? Os olhos de Vaermina se estreitaram. Sim, os mortais são muitas vezes insensatos e mesquinhos. E é verdade que muitos dos mais ousados foram desprezados. Não se preocupe, louco, pois tenho o poder de alcançar muitas formas de grandezas com este, e o ódio entre eles. Talvez o Dreamweaver seria divertido mostrar que tem esse poder. Inspire o ódio tolo e arrogante desse mortal por 10 anos. E então farei o mesmo. Veremos quais talentos são os mais eficientes, livres de ajuda ou interferência de qualquer um dos Daedra. Com isso, ela relaxou em prazer confiante. O Mad God é realmente poderoso, mas essa tarefa é adequada às minhas habilidades. Os mortais são repelidos pela loucura, mas raramente acham que é digno de ódio. Terei prazer em revelar isso para você, pois trago horrores mais sutis do subconsciente deste mortal. E assim, no 19º ano de sua vida, os sonhos de Dario Chano vinha experimentando começaram a mudar. O medo sempre foi parte da noite para ele, mas agora havia outra coisa, uma escuridão que começou a assejar em seu sono. Uma escuridão que sugou todos os seus sentimentos e cores, deixando apenas o vazio para trás. Quando isso aconteceu, ele abriu a boca para gritar, mas descobriu que a escuridão havia tomado sua voz também. Tudo o que ele tinha agora era terror e o vazio, e a cada noite eles preenchiam com a nova compreensão da morte. No entanto, quando ele acordou, não havia medo, pois ele tinha fé que sua senhora tinha proposto. De fato, uma noite, a própria Vaermina emergiu do vazio. Ela se aproximou para sussurrar em seu ouvido. Cuidado, meu amado. Com isso, ela afastou o vazio, e por horas todas as noites revelava a Darius as mais horríveis perversões da natureza. Homens sendo esfolados e comidos vivos por outros homens, animais inimagináveis de muitos membros e bocas, populações inteiras sendo queimadas. Seus gritos enchiam-se a cada noite. Com o tempo, essas visões atormentaram sua alma e seu trabalho começou a assumir um caráter de seus pesadelos. As imagens reveladas a ele à noite foram reproduzidas na página, e a terrível crueldade e o vício oco de seu trabalho continha revoltou-se e fascinou o público.
Eles se deleitavam em seu desgosto por todos os detalhes. Havia aqueles que desfrutaram abertamente de seu material chocante e a sua popularidade. Entre alguns, apenas alimentavam o ódio daqueles que o consideravam abominável. Isso continuou por vários anos, enquanto a infâmia de Daria cresceu de forma constante. Então, aos 29 anos, sem aviso, os sonhos e os pesadelos cessaram. Dario sentiu um peso se levantar, já que não suportava mais as torturas noturnas, mas estava confuso. O que eu fiz para desagradar minha amante? Ele perguntou em voz alta. Por que você me abandonou? Vaermina nunca respondeu suas orações. Ninguém nunca respondeu, e os sonhos inquietos se desvaneceram para deixar Dario em longos e profundos suspiros. O interesse pelas obras de Dario Chano diminuiu. Sua prosa se tornou obsoleta e suas ideias não provocaram o choque e indignação que já tiveram. À medida que a lembrança de sua notoriedade e de seus terríveis sonhos desapareciam, as questões que se precipitavam à sua mente acabaram produzindo ressentimento contra Vaermina, sua ex-amante. O ressentimento tornou-se ódio. O ódio veio e se tornou ridículo, e com o tempo o ridículo se tornou descrença. Lentamente ficou óbvio, Vaermina nunca havia falado com ele. Seus sonhos eram simplesmente um produto de sua mente doentia que se endireitava. Ele havia sido enganado por seu próprio subconsciente, e a raiva e a vergonha o dominaram. O homem que uma vez conversou com a divindade derivou firmemente em heresia. Com o tempo, toda amargura, dúvida e sacrilégio focaram em Dario. Uma filosofia criativa foi enfileirada ao longo de todo seu trabalho subsequente. Ele desafiou os próprios deuses, bem como o público infantil e estado corrupto, para adorá-los. Ele zombou de todos eles com caricaturas perversas, não poupando ninguém e não dando lucro. Ele desafiou os deuses em público a derrubá-lo, se eles existissem, e os ridicularizava quando não recebiam tal castigo. A tudo isso, as pessoas reagiram como um ultraje muito maior que haviam mostrado em seu trabalho anterior. Seu início de sua carreira havia ofendido apenas as sensibilidades, mas agora estava atingindo diretamente o coração do povo. Seu corpo de trabalho cresceu em tamanho e intensidade. Templos, nobres e plebeus eram alvos de seu desprezo. Finalmente, aos 39 anos, Dario cresceu em uma peça intitulada O Mais Nobre Tolo, ridicularizando o imperador deus Tibir Septim, por se integrar ao pateto culto dos 9 divinos. O rei local de Daenia, que havia sido humilhado por este novato no passado, viu sua chance por seu sacrilégio contra o império. Dario Chano foi executado com uma lâmina cerimonial na frente de centenas de pessoas. Suas últimas e amargas palavras foram gorgolejadas através de uma boca cheia de sangue. 20 anos após a primeira aposta, Vaermina e Sheogorath se encontraram com o cadáver sem cabeça de Dario Chano. O Dreamweaver estava ansioso por essa reunião. Ele estava esperando há anos para confrontar o príncipe Daédrico sobre sua falta de ação. Eu fui enganado por você, Sheogorath. Eu fiz minha parte de trato, mas durante 10 anos você nunca contatou o mortal. Uma vez, ele não deve nada à sua grandeza, a você, seus talentos ou sua influência. Bobagem, resmungou o Mad God. Eu estava com ele o tempo todo. Quando o seu tempo acabou e o meu começou, seus sussurros em seu ouvido foram substituídos por silêncio. Eu cortei seu elo com aquele do qual você encontrou mais conforto e significado, e eu segurei a própria atenção da criatura. Sem sua amante, o caráter desse homem poderia amadurecer sob o ressentimento e ódio. Agora, sua amargura é total e vencida por uma loucura alimentada por sua raiva.
Ele me alimenta no meu reino como um servo eterno. Sheogorath se virou e falou com o espaço vazio ao seu lado. Na verdade, Darius Shanos era um mortal glorioso, desprezado por seu próprio povo, seus reis e até mesmo pelos deuses que ele zombrava. Para meu sucesso, eu aceitarei seguidores de três scores de Vaermina em meu serviço, e os sonhadores acordarão como homens loucos. Assim, Sheogorath ensinou Vaermina que sem a loucura não há sonhos nem criação. Vaermina nunca se esqueceu dessa lição. Looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made solid, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no leak at the seam. Let's take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive.